Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Convido você, se possível for, ficar de pé. Vamos louvar essa música. Ela você conhece. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, amém? Vai. Agora. Não estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Todo mundo feliz? Amém. Estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, a beleza da sua santidade, e também para glorificar o seu nome. Bom, visita ilustre aqui na frente. E é como um encontro que temos marcado com Deus a cada domingo, aqui no santuário, e fazemos isso não por obrigação, mas por uma devoção ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor para todos sempre. Amém? Gostaria de ler rapidamente o Salmo 125. Salmo 125, são apenas 5 versículos. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião,
que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro de impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faz bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Pai eterno, obrigado por esse momento aqui na tua casa, na casa que escolhemos para te adorar, esse lugar que nesse momento se torna santo, porque a tua igreja está aqui e o Senhor também está presente. Então, nesse momento, essa terra aqui é uma terra santa, onde o Senhor habita no meio dos louvores, onde estaremos com o nosso coração aberto, com a nossa mente também voltada para a adoração, para o louvor. Eu te peço, ó Pai, que todas as nossas mentes estejam cativas ao Espírito, para que possamos te adorar em Espírito e em verdade, em nome de Jesus, que todos digam amém.
foi cortado, Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não retires de nós.
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E você cante conosco agora. Crime, ó Deus. Deus. Retire de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aprender com os meus erros. Eu quero ser
Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende as mãos pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Eu tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias capítulo 3. É um texto bem conhecido da igreja, conhecido de todos. Malaquias 3:10. Segunda parte do culto dizimar e ofertar também faz parte do culto a Deus, de um culto racional. O texto diz assim: trazei todos os dízimos para o armazém,
para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Amém? Queria só fazer algumas colocações a respeito do texto que nós acabamos de ler, que o Senhor, Ele nos dá uma ordem, no imperativo, trazei os dízimos. E qual a finalidade dos dízimos? O próprio texto responde, para que haja mantimento em minha casa. Então o Senhor, Ele nos dá uma ordem para que possamos dizimar e ofertar com o propósito de quê? De manter a casa do Senhor. E aí o Senhor, Ele fala para nós o seguinte: e prove-me naquilo que você está fazendo, nos seus dízimos e nas suas ofertas. E Ele diz: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para alguns princípios bíblicos relacionados a dízimos e ofertas. O primeiro princípio seria um princípio de obediência, de obedecermos aquilo que está nas Escrituras. É bíblico, é uma ordem de Deus. Foi Deus que estabeleceu dízimos e as ofertas, para que houvesse justamente aquilo que nós estamos vivenciando no presente. Depois, é um ato de fé. O segundo princípio é um ato de fé, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, fazemos por fé. Dizimamos por fé, ofertamos por fé, oramos porque cremos que pela fé Deus nos ouve. Oramos que pela fé Deus realiza milagres, prodígios e maravilhas na nossa vida. E oramos por diversas coisas, e nós sabemos que ao orarmos, Deus, Ele responde a nossa oração. E o terceiro princípio, irmãos, é por amor. A Bíblia nos ensina a trazermos de forma generosa as nossas ofertas. Deus não nos obriga a nada, mas um ato voluntário nosso, por amor à obra de Deus. Porque através dos dízimos e através das ofertas, missionários são enviados para o campo para pregar a palavra. Obreiros são mantidos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Em suma, irmãos, dizimar e ofertar também poderia colocar como um princípio, é um ato de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Você não compra a salvação, porque a salvação é dádiva de Deus. Você não compra nada através dos seus dízimos e das suas ofertas relacionadas às questões espirituais, mas por gratidão, por tudo que Deus tem feito em minha vida. Eu oferto e dizimo com amor no meu coração, sabendo que o meu Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória, segundo a riqueza que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Senhor, te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, ceda sua
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti. Ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Muito além do que a gente espera. Mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa para pa pa para pa pa. Agora com letra. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga.
Boa noite a todos, graça e paz, como estão, né? Vamos orar pelos dízimos e ofertas, aqueles que ofertaram e dizimaram de todo o coração, amém? Vamos curvar nossas cabeças e orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Por cada um que o Senhor tem cuidado de uma forma especial, ó Deus. Que não tem nos deixado faltar nada, Senhor. Mesmo que não seja um dia tão bom, ó Pai. Mas assim, ó Deus, nós te agradecemos por cada um que o Senhor levantou como dizimistas e ofertantes na tua casa, Senhor. Multiplica as bênçãos na vida deles, Senhor. E aqueles que estão te pedindo, ó Pai, por uma porta de emprego, Senhor, ou passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor venha ajudá-lo em nome de Jesus nesta noite, ó Deus, que eles assim sintam um desejo ardente em seu coração de ser dizimistas e ofertantes em tua casa para abençoar a tua obra. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por cada um que assim ofertou e dizimou nesta noite, em um nome de Jesus, Pai. Amém. Agora eu convido todas as crianças. Amém? As pequenininhas e as maiorzinhas. E o bom é que elas estão aprendendo, né? As pequenininhas estão aprendendo a vir para cá já. Amém? Vamos estender as mãos para essas crianças e abençoá-las em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, são tantas crianças hoje aqui, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor tem resgatado a sua família, o seu lar, os seus pais, ó Deus, que assim também seja na vida dessas crianças, ó Pai, que elas venham crescer no temor e sabedoria a Ti, ó Deus, que lá nas salinhas, Senhor, elas venham aprender mais e mais do Senhor e levar para toda a sua vida, assim, os Teus ensinamentos, ó Deus. Abençoa os professores, Senhor, abençoa essas crianças, Senhor, abençoa o lar de cada um aqui representado, em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos estas crianças com todas as sortes de bênçãos, que elas venham ser, ó Pai, crianças, Senhor, temente a Ti. Em o nome de Jesus te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Confiram agora a nossa programação semanal. Terça-feira é dia da nossa edificante Colina de Oração. Nossos encontros começam às 19h30 aqui na igreja. Participe conosco, você é nosso convidado especial. Quarta-feira, às 15 horas, esperamos por você aqui na igreja para a nossa tarde com Deus. Tenho certeza que o Senhor falará grandemente ao seu coração. Venha e traga a sua família. Agora eu tenho um convite muito especial. Que tal participar de um PG? Nossos encontros acontecem todas as quintas, às 19h30. Este é um momento que vai ajudá-la a crescer em comunhão com os irmãos. Encontre o PG mais próximo à sua casa e participe. No domingo, às 17 horas, aqui no templo, teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Neste encontro, estudaremos sobre a teologia da libertação e você é nosso convidado. Ainda no domingo, às 18h15, venha celebrar conosco o amor e o sacrifício de Jesus, participando do nosso culto de Santa Ceia. Este é um momento único para fortalecermos a nossa fé e união como corpo de Cristo. Venha e traga mais 10. Tua palavra, vida abundante. Graças e paz, queridos. Graças e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes essa noite por poder cultuar ao Senhor. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, né, e agradecer pelas bênçãos que Ele já tem derramado sobre as nossas vidas. E estamos mais felizes ainda porque tem algumas pessoas nos visitando aqui pela primeira vez, né? Temos aqui hoje Francisca, faz assim só com a mão para a gente conhecer. Francisca ali. João Batista. Opa, ali. E Maria da Cruz, é isso? Essas pessoas, elas estão nos visitando pela primeira vez, não é isso? Temos aqui também Maria Tamires e
Edenildo, é isso? Edenildo, eles já são a segunda vez. Esses irmãos, eles são convidados de Rafael e os que eu falei primeiro da irmã Carla, não é isso? Confirma? E a irmã Francisca do irmão Amaral. Então, nós estamos felizes por vocês estarem aqui conosco essa noite. Essa casa é sua, sinta-se à vontade, né? Que vocês possam vir mais vezes e se sentir felizes conosco, como estamos felizes por você estar aqui conosco essa noite. E como é que a igreja diz para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queria convidar aqui o pastor Delano, quem vai estar ministrando a palavra essa noite. Vamos orar? Estenda suas mãos aqui para o pastor Delano. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós somos gratos ao Pai pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, e pela Tua fidelidade, Senhor, para conosco e para com o Teu servo, Pai. Sabemos, ó Pai, que Tu já falasses ao coração dele, Senhor, Tu já entregasse para ele aquilo que Tu queres, ó Pai, que ele venha compartilhar conosco essa noite. Que Tu possas, ó Pai, usar o Teu servo, Senhor, conforme a vontade do Teu Espírito Santo que habita nele, Senhor. E que ele possa ser usado por Ti, que ele possa, Senhor, fazer conforme a Tua vontade, sendo direcionado pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Coisa boa, estamos aqui. Eu esqueci meu tablet, mas a gente vai aqui. Ainda bem que a gente vai fazendo os sermões, não, o esboço, e a gente salva numa pasta na nuvem, né? E aí a gente vai aqui na letrinha minúscula, mas vamos refletir. Eu queria convidar Felipe, por gentileza, abra aí e exponha a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 a 11. Nós vamos refletir nessa palavra. Foi sugerida a nós tratarmos aqui acerca de conselhos para o povo de Deus. Inclusive, muito obrigado, Ricardo. Inclusive, também nos deram esse texto, né, para a gente alicerçar a nossa reflexão de hoje. Mas antes, eu queria louvar a Deus pela vida de todos vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos a essa casa e estamos muito felizes pela sua presença. Ademais, olhando aqui a apresentação das meninas aqui, como é bonita essa apresentação. Eu estava me imaginando eu tentando fazer aquilo. E ai meu Deus, aquela menina quando fez assim, ali mesmo eu ficava. Podia chamar o SAMU porque já era. Meu Deus, é bênção, viu? E outra coisa, uma observação que eu faço, essas coisas assim comigo, bate assim um negócio. Pois é, eu queria dizer a essa menina, cadê Lípia? Lípia, levanta sua mão. Está lá atrás. Essa menina é uma jornalista. Essa menina é uma jornalista. Ei, como é o nome do filho do Rivaldo? Serginho, diga à sua futura esposa que ela é uma jornalista do RNTV. Pois é, meu amigo, é bater e ver. Bom, vamos aqui. Diminua só um pouquinho a letra. Eu acho que senão não vê lá em cima, né? Bom, é isso mesmo, quem sabe faz ao vivo, acontece. Vamos aqui, então, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler todo o texto, do versículo 1 ao versículo 11, que foi nos sugerido, tá? Para a gente compreender aquilo que vamos tentar aqui refletir com vocês. Portanto, olha só, que também sou presbítero. Quem estava dizendo isso aqui? Pedro. Que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus. Diga comigo, pastoreiem o rebanho, isso, que está aos seus cuidados. Olhem,
por ele, não por obrigação. Diga comigo, não por obrigação. Tá. Mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância. Diga comigo, não façam isso, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores. Diga comigo, não hajam dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha que palavra bonita, né? Volta aí, Felipe. Vou repetir só isso aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso é muito forte, viu? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Isso aqui não pode ser menos importante. No devido tempo. Vocês vão entender por que eu quero destacar isso aqui quando a gente for refletir com vocês. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Deus tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. Aí aquele já nos chama assim a atenção para uma coisa ainda mais perigosa, né? O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos, e todos dizem amém. Eita, glória a Deus. Pois é, vamos refletir aqui nessa palavra, nesse texto, expressando aqui uma temática sobre conselhos. Conselhos, essa é a palavra temática, mas fundamentando assim um título de que conselhos para o povo de Deus. Que conselhos então nós vamos subtrair, né? Ou então nós vamos retirar desse texto? Muito bem. Antes da gente refletir sobre isso, é preciso a gente tecer aqui uns comentários introdutórios acerca do próprio texto que nós acabamos de ler. Esse texto, Pedro, ele escreveu, né, ou essa carta, melhor dizendo, pouco tempo, senhoras e senhores, pouco tempo antes do imperador Nero, na verdade, iniciasse uma perseguição contra a igreja. Além disso, essa perseguição era uma perseguição cruel por toda Roma, né, e por todo o império. E antes disso acontecer, Pedro acabou escrevendo essa carta, tá? Outra coisa importante é que nesta sessão, nessa passagem que acabamos de ler, Pedro aqui distingue três grupos de pessoas, que são justamente os três conselhos, ou as três formas de conselhos que nós vamos aqui abordar para os irmãos. Ele fala dos anciãos, que são conhecidos como os presbíteros. Ele fala também dos jovens, né? Vocês viram que ele destacou aqui a palavra jovem. E por fim ele também vai falar de todos, como se fosse para toda a igreja. Então são essas três classes ou três grupos: presbíteros, jovens e a igreja de forma geral. Ademais, senhoras e senhores, aqui também a gente vê que Pedro, ele está se colocando. Lembra que eu disse assim, que eu destaquei: eu como presbítero,
aqui ele está se destacando como um próprio presbítero. Então, dentro dessa realidade, a gente já começa a desmistificar aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana conclui, dizendo que ele foi o primeiro Papa. E, na verdade, ele aqui está se declarando um presbítero como os outros. Não existe essa questão do papado. Afinal de contas, o texto vai mostrar claramente que ele está refutando, né? É bem verdade que aqui ele não está refutando a Igreja Católica Apostólica Romana, é nós que entendemos dessa forma, né? Nós compreendemos isso, essa doutrina da Igreja Católica de dizer que ele era o primeiro Papa. Quando a gente percebe isso aqui, quando a gente vê isso aqui, a gente já desmistifica isso, porque não existe essa compreensão, né? Ele não é esse primeiro Papa. Além disso, senhoras e senhores, o cabeça, o bispo universal, a pedra fundamental da igreja é Jesus de Nazaré. Maravilha, o vigário de Cristo na terra, nesse momento atual, em que substitui Jesus, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Ele está dentro de você. Quando a igreja for assunto aos céus, segundo a compreensão teológica, que nós inclusive temos em nosso compêndio de fé, nas bases doutrinárias, entendemos que virá então a grande tribulação e que o Espírito Santo será recolhido da terra, e aí o pecado como nunca se viu e a crueldade vai, superabundar nessa terra que já não está muito fácil de viver nela. Bom, deixado os comentários aqui com vocês acerca da passagem, vamos refletir então no primeiro conselho que ele está dando o primeiro grupo de pessoas. Eram os presbíteros, que fala-se de ancião. Só que eu queria dizer com isso que os presbíteros não se trata apenas da classe do presbitério, mas o chamamento aqui de Pedro também é para a liderança da igreja de uma forma geral. O conselho que ele está dando aqui não é apenas para os presbíteros, não, mas é para todos aqueles que fazem parte da liderança, ou seja, aqueles que têm a incumbência, a responsabilidade de cuidar e de servir como exemplo. Todos. Pedro exorta a todos estes liderarem a igreja, cuidarem da igreja, mas aqui ele começa a aconselhar, é nisso aqui que eu quero que você preste bem atenção. Ele começa a aconselhar esse povo, ele vai exortando o povo a liderar, a liderança a cuidar da igreja pelos motivos, na verdade, corretos, ou com a motivação correta, com os objetivos corretos e, por fim, com os métodos corretos. Irmão, isso aqui dá muito bom para a gente conversar. Primeiro, ele aconselha a liderança a cuidar da igreja. Quando ele diz pastorear o rebanho, é justamente isso. Cuide da igreja com a motivação correta. E dentro dessa motivação correta, a gente já começa a entender qual é a motivação que eu tenho que estar aqui para cuidar da igreja, da noiva de Jesus. A primeira razão, e eu diria que talvez o pilar central, irmãos, é que eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Para Deus. É o primeiro conselho que o Senhor dá para os que estão à frente de um departamento, de uma atividade cristã, e que às vezes se sente muito carregado, e que de repente a motivação que leva a ele fazer isso, às vezes não é a correta, e por essa razão, como resultado disso, às vezes vai, obrigado, vai sem vontade, e de repente as coisas não acontecem, não fluem, não prosperam e não progridem, por causa justamente da própria motivação do indivíduo que está à frente daquele departamento.
O que é que leva você a cuidar da igreja do Senhor? O que é que leva você a estar nesse departamento? O convite de Deus é uma reflexão, e esse conselho que Pedro está dando é para a gente refletir. O que é que me leva a estar aqui trabalhando para a expansão do reino? Porque existe também motivações. Se ele está dizendo que a motivação tem que ser correta, é porque existe motivação errada, sim ou não? Sim. Não é por constrangimento, sabe, obrigado, à força, mas de forma espontânea, voluntariedade. Assim. Outra coisa é que não deve ser de forma relaxada, preguiçosa, pastor José Nilton. Tem obreiro preguiçoso. Ai, Jesus começa a falar com mais contundência. Eu sei quando Jesus está falando bem direitinho. Sério. Faz relaxado. Chega em cima. Olha, eu não gosto das coisas em cima da hora. De vez em quando eu tenho um conflito com Dona Luana. Eu não posso ser hipócrita. Eu já sou miserável demais de pecador e Jesus me salvou. Mas esse jeito dela calmo e doce, às vezes é o jeito, lentão, tá nem aí. O mundo se acabando, o vulcão entrando em erupção, e lá vem a bola de fogo, ela faz, o que é aquilo ali? Homem, vamos embora que lá vem o mundo se acabando. Espera aí pelo quê? Então, não estou dizendo com isso que ela é preguiçosa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu quero com isso falar que eu não gosto das coisas de cima da hora, porque quando é em cima da hora é de qualquer jeito, e aqui nós temos que fazer para a glória de Deus, planejado. É claro que de vez em quando tem uma mudança na rota, alguma coisa acontece, nem tudo é do jeito que a gente quer. Afinal de contas, Provérbios já dizia, e é verdade, nós preparamos o cavalo para a batalha, mas é dele que vem a nossa vitória. Aleluia. Motivação correta. Tem muitos jovens, não sei aqui, mas lá no interior eu vi muito isso. Mas uma moça bonita, crente, bonita. Aí o cabo entra na igreja com a motivação só de namorar ela. Não sei por que isso saiu. Será que Jesus está falando? Qual é a nossa motivação? É o primeiro conselho então que ele vai dando à liderança. Ele vai falar também que a liderança tem que fazer as coisas com o objetivo correto. Qual é o objetivo? O que é objetivo a você estar na frente desse departamento ou está trabalhando nesse departamento? Qual é o objetivo? O que é que você quer alcançar? Aí ele vai falar assim: não façam por ganância, por ambição. Quando ele diz isso, envolve outras coisas, senhoras e senhores. A ambição do status quo, de sentar na cadeira que para alguns é um trono. Eu estava lá em casa quando Jesus disse: fala e fala mesmo acerca disso. Ninguém queria ir, pastor Gerson, ninguém queria ir. Há cerca de 10 anos, lá na zona rural de São Paulo, Potengi, perto do outro nome do sítio Cabaço. Conhece? Quem conhece? Entre São Pedro e São Paulo, Potengi, 4 paredes levantadas, um mato na cintura, uma sujeira. 11 crentes, que na verdade era uma mãe com 5, era 6 filhos, se não me engano, mas era crente. E mais outra família, 11. Ninguém queria ir. Ninguém. Pastor Gilene, eu vou embora para lá. Tu vai para ali? Vou. Mas ninguém quer ir. Diz, mas eu quero. Rapaz, só tem 4 paredes levantadas. O senhor vai me liberar? Vai eu, Luana e Dimitra. Dimitra ainda dormia numa redezinha, um bichinho pequenininho.
4 paredes levantadas, não tem mais nada. Aí disse: agora o senhor vai me permitir eu levar a entrega do dízimo meu lá, porque ninguém faz nada sem dinheiro. Você está certo disso? Mas se Jesus já tinha falado comigo. E fomos. Essa foi a primeira congregação que estive. Humilhação. Faltava dinheiro para trabalhar, para servir de servente, para rebocar a parede. Quem estava lá? Era eu. E sabe como era? Luana saía de 2 horas para trabalhar lá na loja da TIM. Dimitri ficava dentro de uma rede conhecida como tipóia lá no interior. Deixa ele dormindo aí que eu vou trabalhar de servente, Luana. Cabo de enxada. O pedreiro fazia o traço comigo, que eu não sabia fazer. Pois é. E quando dava 3h30, 4 horas, eu já corria para cá, porque Dimitri já estava acordado. Aí eu dizia: pedreiro, te vira aí. Mas é porque Deus tem colocado um objetivo na minha vida, de ver aquela casa cheia de gente para a glória dele. Saímos de lá, passamos 1 ano e 9 meses. Havia 11 pessoas, saímos de lá com 26. A igreja toda pronta, templo todo arrumadinho. Levamos alguns dos nossos irmãos, companheiros na fé, pastores, inclusive a Assembleia de Deus, que chegava assim e olhava: meu Deus, isso aqui é um oásis no deserto. É porque Deus está neste lugar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque na realidade, às vezes as pessoas querem liderar achando que liderança é um privilégio. E no reino de Deus, liderar é serviço. Querem sentar na cadeira do trono. Na sua cadeira, pastor Gerson, muitos querem sentar. Mas não quer passar pelas etapas de sofrimento e humilhação, que inclusive ele mesmo já passou e ele sabe muito bem. Esse coração aí foi muito machucado. Qual é o objetivo que nós temos, senhoras e senhores? De estar à frente de um departamento. Além disso, é importante também dizer que ele vai mostrar com isso que a liderança, o serviço cristão é um lugar de buscar a glória de Deus e não de um status quo pessoal. Vai lá para a zona rural, querido. Vai lá evangelizar. Lá não tem tapete vermelho, nem tem câmera, nem tem holofotes. Mas o Deus que viu Davi quando o profeta não viu, é o mesmo que está vendo você lá naquele lugar. E aí ele conclui dizendo assim a todos os presbíteros, e na verdade eu volto a dizer a toda a liderança, Felipe. Ele diz assim: vocês façam as coisas pela motivação correta, pelo objetivo correto e pelos métodos corretos. Não precisa puxar tapete de ninguém para você sentar ou para você estar naquele lugar. Não precisa fazer isso. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, eu vi ungir aqui um novo rei. Aí Jessé disse: pois bem, o novo rei de quê? De Israel. O Espírito Santo está aqui falando bem direitinho conosco. Manda chamar o povo, Jessé. Ele disse: lá vem meus meninos, os bichão bonitão, Eliabe, Samar, Abinadab, os lapa de homem, tudo forjado na guerra. Quando batia, o profeta dizia: esse aí é o Esse daí é o rei de Israel. Josinildo, ainda bem que Deus vê o que tem aqui dentro. É aqui dentro. Para alguns, quem tem que sentar é ele ou ela, e
quem tem que ser o rei é ele ou ela. Mas para Deus, talvez não seja o que você imagine. Estou de frente ao rei de Israel. Aí o Espírito de Deus fala com o profeta e diz: homem, tu vê como o homem está enxergando. Tu vê só essa carne velha, mas isso é um bando de frouxo. E eu vou te provar que eles são frouxos. Quando Golias deu o grito lá: tem homem aí! Aí tudo assombrado. Vê os filhos tudinho. Quem estava lá na zona rural? Quem estava lá justamente humilhado? Quem estava lá queimado do sol, mas que tinha cheiro de ovelha? Tem mais alguém, Gessé? Eles têm, rapaz. Quem é? Rapaz, um tal de Davi. Davi, manda chamar. Davi bateu na porta. O Espírito de Deus disse: é isso aí. É isso aí que eu escolhi. Deus está falando com você hoje à noite. Não sei onde você está, em que parte da fila você está, mas Deus escolheu você. A minha vontade é de correr aqui, sabe? Esse é o primeiro conselho que Pedro está dando à liderança da igreja: que façam as coisas com a motivação correta. Não é pelo status ou pelo... Não, pelo objetivo correto. O que é que você quer alcançar? É a glória de Deus ou a sua glória? E pelos métodos corretos. Não façam, e aí quando chegar a posição, aí ele faz uma crítica, ele vai dar uma pedradazinha e diz: ei, vocês liderem a igreja não é como um dominador não, viu? Uma tirania, uma ditadura não. Isso não. Isso aqui é a noiva do Cordeiro, isso aqui é o corpo de Cristo. Façam isso com doçura. Não ajam como dominadores. E tem pessoas que quando está na frente: ei, vá ali, faça ali. Vá ali, fulano, vem aqui. Ei, pega aquilo ali, ó. Faça isso assim, faça assado. Ei, vamos tirar esse nome de vá. Vamos ali? Vamos acolá? Ó, caladinho mesmo, que nem pastor Gerson, bem caladinho. Vai mudando e vai fazendo. Ninguém é doido. Está se vendo o exemplo. Não é isso que ele está dizendo? Vocês sirvam de exemplo. Porque tem gente, quando senta na cadeira, gosta de mandar. Meu Deus, parece que Jesus está falando. Senhoras e senhores, para concluir esse primeiro conselho, eu lembro-me de uma palavra do Dr. Warren Wiersbe, teólogo famosíssimo. Ele disse o seguinte: o problema da igreja é que hoje temos celebridades demais. Temos celebridades demais e servos de menos. Essa foi lá. Tem muita gente que gosta do glamour, servo de Deus. Impecável. Eu sou bacana. Meu e tu. Tu quer que eu diga o que é eu e tu? Pense numa raça ruim, miserável, só eu e tu. Jesus olhou assim para o meio de mais de 7 bilhões na terra e disse assim: eu vou fazer de você gente e vou salvar você. Alegre-se, crente, glorifica o nome de Jesus, porque a maior bênção é a salvação na pessoa bendita do Filho de Deus, e todos nós já temos a salvação garantida. E aí ele sai dos conselhos para os anciãos e vai para agora os jovens. Vocês não vão escapar não. Vou tomar alguém aqui para molhar o bico. Aí ele fala: jovens, cadê a parte dos jovens? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes e por aí vai. Sujeitem-se aos mais velhos. Essa palavra sujeitar, geralmente, ela é tida assim como uma barreira, um confronto, né?
Sujeitar eu? Não, de jeito nenhum. Os jovens, então, nessa perspectiva que Pedro estava dizendo aqui, é acatar com mansidão as decisões. Acatar com mansidão as decisões dos irmãos mais velhos da igreja. Os homens têm experiência. Cabelo branco não é uma questão de perca de cor, não, mas é também experiência. A Bíblia diz: respeite as cães. Cães é justamente... Rapaz, se eu fosse um médico, eu era um geriatra, porque pense num homem que gosta de conversar com gente idosa. Lá em São Paulo, Pategi, lá na casa da minha mãe, onde minha mãe mora, mais embaixo, assim, cerca de 40 metros, tem a casa de um ancião, que ele se alegra demais quando eu vou para São Paulo, ele me vê. Porque parece que o povo não gosta de conversar com velho. Eu chego lá por volta das 6, 7 da noite, já não saio. Aí eu só faço assim, que o nome dele é Francisco, a gente conhece como Chico. Seu Chico, eu vou aqui em casa jantar e volto. E realmente, eu gosto de conversar, fazer companhia. Ele se sente tão bem. E eu gosto de ouvir aquelas palavras, porque aquilo ali me ensina tanto. Bom, além disso, é importante a gente compreender que Pedro já tinha exortado no capítulo 2, não precisa você abrir não, Felipe, mas lá no capítulo 2 do mesmo livro, da primeira carta de Pedro já tinha exortado os santos a serem submissos às autoridades governamentais. Pedro também já tinha exortado, tinha dado uma palavra aos escravos a serem submissos aos seus senhores. E por último, ele também já tinha dito: olha, as esposas sejam submissas ao vosso marido. Aí agora ele vai e traz para os jovens: não deve os jovens acatar as decisões, meio que chutando assim o balde, sabe? Bom, o que quer dizer isso? Trazendo assim, tentando traduzir para os nossos dias, é que, senhoras e senhores, os jovens devem compreender, e a igreja de forma geral, que não deve haver um conflito de gerações dentro da igreja. Não é para haver um conflito de gerações aqui dentro da igreja, dentro dessa comunidade. É muito frequente os mais velhos resistirem às mudanças, é verdade. Mas é frequente isso acontecer, resistir às novidades, inclusive o avanço das tecnologias, dos dispositivos. Olha que coisa legal. Se não existisse essa tecnologia, o sermão tinha ficado em casa, eu tinha que voltar para ir olhar. Mas alguns mais velhos não querem aceitar e resistem, assim como é muito também frequente a gente perceber que os jovens acabam desvalorizando o passado, a experiência dos mais velhos. Isso começa a haver um conflito, porque eu não aceito, porque você é quadrado. Aí ele rebate isso: mas você está com essa mania nova. E começa a haver essas confusões. Enfim, senhoras e senhores, e jovens principalmente, deve-se manter o princípio da honra aos mais velhos. O princípio de honradez. Ai, como eu gosto disso. Da fidelidade, da honestidade, da honradez aos mais velhos. Compreender os mais velhos. Aceitar as decisões dos mais velhos. E concluindo essa segunda parte, a submissão, não podemos esquecer disso, que a submissão, a obediência, é uma característica de um comportamento cristão genuíno. Quem não gosta de obedecer, tem alguma coisa errada. O genuíno cristão, ele é obediente. O genuíno cristão, o genuíno salvo, ele acata a decisão daqueles que são mais velhos. Esse foi o segundo conselho que Pedro estava falando agora aos jovens. E por fim, terceiro, ele vai agora trazer conselhos para toda a igreja. Vimos que ele aconselhou a liderança, vimos que ele aconselhou os mais jovens, mas agora ele traz uma palavra para toda a comunidade de fé. E aí ele vai falar o seguinte:
Ele vai trazer essa palavra para o corpo messiânico, para os relacionamentos no corpo de Cristo. Ele fala dos relacionamentos com os irmãos. Ele fala do relacionamento nosso com Deus e do relacionamento comigo mesmo. Comigo mesmo. Ele vai falar do relacionamento com os irmãos, e aí ele fala que esse relacionamento, o alicerce do relacionamento uns com os outros, é a humildade. Sabe quando você cava para construir um prédio desse aqui e fazer o alicerce dos relacionamentos é a humildade. Essa palavra aqui, estudando um pouco, um comentário acerca desse texto, ele falava de uma palavra de origem grega, encombossaste, que traduzido quer dizer vestir um avental. Essa humildade que está sendo aqui declarada é justamente como se você pegasse um avental, vestisse o avental, Ivan, da humildade. Avental sugere-se então serviço, trabalhar em prol dos outros, em prol das pessoas. Que é isso que uma comunidade de fé genuína vivencia. A humildade, que muitos acham que a humildade está muito ligada à pobreza, a uma falta de rendimento. Aí imagina-se que fulano não quer ser humilde. Aí ele olha assim, aponta para uma pessoa que não tem casa própria, não tem roupas, não viaja, é uma pessoa pobrezinha. Não. Já vi tanto pobre besta. Eu já vi tanto pobre orgulhoso. De você chegar lá, ele ter 4, 5 filhos, morrendo de fome. Eu já vi. Com a cesta básica, eu não preciso disso não. Não preciso disso não, pastor. Esse miserável, eu sei que estão passando fome. Não está vendo não, rapaz. Pobre. Isso é humildade? Você sabe o que é humildade? Uma definição assim bem sintetizada. É o reconhecimento de que eu preciso de você. Elon Musk, olha o nome do homem, Elon Musk. Ricão, mais rico. Será que ele reconhece que ele precisa de mim, de você? Dinheiro também é importante dizer, e saiba-se disso e que fique gravado. Não muda ninguém. Poder não muda ninguém. Apenas revela o que está no vosso coração. Rapaz, fulano mudou nada. Ele sempre foi aquilo. Mas como ele não tinha como aflorar, agora que ele tem tudo no bolso, aí ele revelou-se quem ele é. Humildade é reconhecimento de que eu preciso do outro. Irmãos, é esse o alicerce dos relacionamentos que Pedro está aconselhando aos irmãos, né? Porque Deus resiste à soberba. O que é que diz aí? Bota aí, Filipe, por gentileza, Provérbios 16, 18. Olha que versículo. Estamos já terminando a exposição. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quando você vê alguém muito grande, fêmea macho, se bater, levou. Está chegando a queda. Ele está dando passos largos e declarando, e não se engane não, que ele vai cair. Porque orgulho, soberba, Deus existe. Deus não concorda. Então, se você olhar para o crente que está do seu lado aí, imagine-se menor do que ele. Simples.
Olhe para esse irmão, quando você for olhar para ele assim, eu sou menor do que você. Porque quando você entende assim, você começa a agir com humildade e simplicidade. E você, como é menor, você tem, sabe, a ação de querer servir, porque você vestiu o avental da humildade. Também ele vai dar um conselho aos relacionamentos, mas ele também vai dar um conselho para o relacionamento com Deus. Ele fala de humildade no relacionamento horizontal, e agora ele também vai falar de humildade no relacionamento vertical. Ele vai falar também do aconselhamento, ele vai aconselhar os relacionamentos que nós temos com Deus. Depois de falar dessa humildade horizontal, ele fala então desse relacionamento vertical, e Jesus ilustrou esse princípio de um relacionamento vertical em que nós devemos ter humildade também. E como é que ele ilustrou isso? Jesus ilustra isso lá em Lucas 18, versículo 9, onde tem aquele publicano e aquele fariseu. Publicano pecador, fariseu, o homem da lei, conhecido. Chegou lá numa oração: Senhor, eu sou isso, eu não sou isso, nem sou aquilo, não sou como esse pecador, não sou como tal. E bate assim com uma arrogância, uma soberba. E o pecador, o publicano, só observando, não olhava nem para o céu, tadinho. Quando ele terminou: eu jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu dou as ofertas, eu sou o tal. Faltou só dizer isso. Aí quando chegou a vez do publicano, do pecador, servo de Deus, orar, ele não olhava nem para o céu. Ele batia assim no peito e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É o que eu e você somos. Aqui não tem celebridade, não. A maior celebridade está entre nós. Ele está aqui passeando entre as cadeiras aí e está tocando assim lá dentro. Se eu fosse você, eu aplaudia ele, porque ele está entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai dizer que sejamos humildes no relacionamento com o Senhor, que nós temos até a arrogância de cobrar demais. Deus, eu quero isso, eu quero desse jeito. E tem uma coisa, Senhor, eu quero agora. Somos arrogantes. Das nossas entranhas sai arrogância e soberba. E Pedro está nos aconselhando, dizer assim: não olhe nem para o céu, baixe sua cabeça e sua crista e diga assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Nesse conselho que ele vai dar para os relacionamentos com Deus, ele diz: olha, nós queremos exaltação. Lembra do texto que diz assim: humilhai-vos, coloca lá, vem lá, humilhai-vos perante a mão de Deus. Coloca, por gentileza. E no tempo oportuno. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte É no devido tempo. É no devido tempo. Eu não conheço a senhora, mas é no devido tempo. É no devido tempo.
tempo que Ele vai exaltar. Consigo mesmo essa palavra, eu quero dizer para vocês, quando ele diz assim, no devido tempo, é porque Deus está falando para mim e para você, igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: Deus nunca exalta uma pessoa fora do tempo. Você, sim, é no tempo de Deus. As pessoas olham assim para um e para outro e dizem assim: mas que pode? Isso é uma injustiça. Não pode ser ela, não pode ser ele, não pode, mas para Deus Ele está dizendo assim: pode, porque sou eu que quero que seja ele e ela. Está na hora da gente exercitar nossa fé. Quando nós verbalizamos aqui, neste altar, que temos fé em Deus e acreditamos no seu projeto, nos seus planos. Ah, é? E quando os planos de Deus não são igual ao de vocês? No meu plano era para ser presidente do campo de São Paulo do Potengi. Eu fui convidado 2 vezes. Eu estava num momento tão incrível na cidade de Riachuelo, em que em 4 meses e 10 dias que chegamos lá, climatizamos uma igreja que há 8 anos queria e não conseguia. Deus fez isso por nós. Vamos ser presidente do campo São Paulo Potengi. Eu disse: vou nada. Estou num tempo bom. Isso era meu plano. Eu me arrependo profundamente porque não ouvi a minha esposa, que na segunda vez chegou o convite: Paulo, e ela disse bem assim: você vai se arrepender. Não, mas nós estamos aqui crescendo, a coisa está dando de vento em popa. Aí Deus fez assim, ó. Vou repetir. Um vento. Mas eu tenho uma boa notícia para os senhores e as senhoras. O vento de Jesus, que aparenta ser um vento que coloca tudo de cabeça para baixo, é o vento que coloca tudo no seu devido lugar. E agora, Deus, mas não era para ser eu. Se eu fosse pensar de forma orgulhosa e soberba, eu diria a todas as pessoas: eu estou diante de Deus. Eu nunca disse que foi uma injustiça contra mim, que no dia que havia eleição entre mim e outra pessoa lá, que é o filho do pastor Juliano, um homem de Deus, assim como seu pai, como esse e todos vocês, eu retirei o meu nome da candidatura, porque Deus, eu tinha dito 15 dias, mas eu errei, eu relembrando, cerca de 70 dias, aliás, de 60 dias antes, Deus me deu um sonho, em que eu chegava num plenário, não tinha ninguém, mas chegava uma pessoa lá da igreja, autêntica igreja de Cristo, e dizia assim, eu disse assim: quem ganhou a eleição? Não, eu disse: houve eleição? Ele disse: houve. Quem ganhou? Não tinha ninguém.
Quem ganhou? Aí ela não dizia o nome, mas ela disse assim: então como foi a eleição? Eles tinham 100 pessoas, 100 votos. Um ficou com 51 e outro ficou com 49. Aí eu acordei. E aquilo ficou a igreja rachada. Rachada não por desunião, mas porque amava tanto a mim como ao servo de Deus. Cerca de 10 dias depois, pastor, estávamos em São Paulo protegendo uma visita à minha mãe. Chegou um casal amicíssimo nosso. Amicíssimo. 2 votos. 2. Sentou-se, conversou comigo e com Luana e disse assim: nós amamos demais você, como amamos também ele. Lá em casa tem um voto para ele e um voto para você. Eu lembrei do sonho. Fomos a São Paulo numa viagem missionária. Nesse tempo, o pastor Joel era o presidente da região. Sentei no quarto lá com ele. Estou retirando meu nome da candidatura. Por quê? Porque Deus está me orientando a sair. Porque quem ama, sai de perto para ver a coisa prosperar. Ademais, no dia da eleição estava eu e Luana levantando o braço, votando no rapaz e o apoiando e dizer: eu sou um com você e juntos faremos o reino de Deus se expandir nessa localidade. Se fosse outro com soberba e orgulho, isso é injustiça comigo, isso é injusto, isso é injustiça. A minha justiça e a sua não passa de trapo de imundície. Você que anda dizendo, e que Jesus está me revelando aqui, lá nos bastidores, às vezes se senta lá num compartimento do apartamento ou da casa, às vezes é no WhatsApp, uma ligação assim, é uma injustiça. Se ajeite e dobre sua língua, porque Deus está vendo o que é justiça e o que não é. Vigie no que se fala. Aleluia. Estou concluindo. Pedro também vai falar dos conselhos relacionados, além dos irmãos, além dele com Deus, ele fala de um relacionamento consigo mesmo. Por quê? Ele vai dizer assim: coloque aquela parte da ansiedade, lance sobre ele toda a ansiedade. Ele está dando um conselho para o povo, para um relacionamento pessoal. As pessoas que vivem, sabe, numa ansiedade louca, na sociedade das multitarefas, dos números que tem que se apresentar melhor, que eu tenho que, sabe, ter características como fosse um computador, sabe, mega computador cheio de atividades e que eu tenho que ir para cima, para baixo, e aquela coisa louca, uma vida frenética, louca, e que as pessoas estão resultando, sabe, em síndromes e em doenças neuropsicológicas. Ansiedade, o mal do século. Essa palavra ansiedade aqui no original grego, uma vez que o Novo Testamento ou o Segundo Testamento foi escrito no grego, no original está dizendo assim, traduzindo para estrangulamento. Ansiedade é isso, estrangulando. A gente fica numa autofagia. Hernandes Dias Lopes diz que ansiedade, Elisângela, é uma autofagia. O que é autofagia? É se consumir de forma autêntica, sabe? A si próprio, se comendo, se matando. Ei! Ele já está no amanhã. Ele já está trabalhando a vosso favor. Acalme o vosso coração. Esse relacionamento consigo próprio é um chamamento de Deus para a gente deixar de se sufocar, de se auto-estrangular,
em que a gente, na verdade, com isso declara que nós não temos fé. A preocupação. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser do jeito que Jesus quer. A Bíblia diz, a sua Bíblia diz, a minha Bíblia diz: agindo o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Vou repetir, parece que vocês não entenderam. Os planos de Deus são maiores. O que você vê hoje, o que você traça hoje, o que você faz, continue. Mas se não der certo, não é o fim, é o começo de uma nova história, de um novo ciclo, de um novo momento, de uma nova fase em que Ele está trabalhando a meu e a seu favor. Deus está nos convidando hoje para recepcionar esses conselhos. Bendito seja o nome de Jesus, a compreender o que está escrito em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Estou concluindo. Ele está nos convidando a compreender essa palavra. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Fique de pé. Cadê o irmão aqui para me ajudar nesse teclado, pelo amor de Deus? Ajude-me, pelo amor de Deus, eu peço socorro. Alguém pode tocar aqui no nome de Jesus? Oh, glória a Deus, vai dar um cheiro nesse homem, meu Deus. Eu quero convidar pessoas que eu sei que Deus falou, e você sabe, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Deus falou com você e disse assim: deixe de ser ansiosa, deixe de ser ansioso. Agindo eu, quem vai impedir? Você não está vendo? Deus está tudo. E agora? Ei, Ele está no barco. Está no barco. Eu quero exaltação, não é no tempo de Deus. Deus exalta alguém quando Ele está pronto. E pronto não é só pelas humilhações que Ele enfrentou, não. É porque Ele sabe também que tem pessoas que, ao ser exaltada, a estufa o peito, sabe? Lembra de Davi quando pecou? Porque as pessoas falam do pecado de Davi apenas quando ele pecou com Batseba. Não. Davi também pecou quando veio o recenseamento de seu poder, do seu exército, de uma forma que aquilo ali ele estava declarando que parece que as vitórias que Davi tinha era o poder que ele tinha nas mãos. Tudo o que você é, tudo o que nós somos, quem me trouxe a este lugar, quem trouxe você a este lugar, está dizendo para você: sou eu que tenho agido e vou continuar agindo. As pessoas que foram tocadas por Deus nessa noite, vem aqui para orar por você. Pelo amor de Deus, vem aqui para orar por você. É um apelo. Jesus, tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém entre nós que diz assim: eu quero ser crente em Jesus. Não tenha vergonha, levante uma de suas mãos. Se tem alguém entre nós que quer entregar sua vida hoje ao Mestre. Essas pessoas que estão aqui, elas estão declarando para Deus e para as testemunhas presentes que elas
dependem totalmente de Jesus. E o que elas são hoje, chegaram a ser hoje, até hoje, foi Jesus quem fez. Assim como o que elas serão amanhã, é Deus que já está fazendo. Jussara, descansa teu coração, mulher de Deus, porque Ele está trabalhando. Oh Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Oh Senhor da glória, nós queremos apresentar essas vidas que vieram aqui à frente, essas famílias que eles representam, Senhor. Tu sabes o que passa dentro do lar, Tu sabes os dramas que eles estão enfrentando, Tu sabes muito bem os planos, os projetos que estão traçados. Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes. Eu quero entregar cada projeto, eu quero entregar cada sonho diante de Ti. Oh Senhor da glória, seja minha mão tocando a Tua filha, mas trazendo paz, gozo para a sua alma. Aleluia, preenche, Senhor, o interior com tranquilidade, entendendo que é o Senhor que é o Pai das luzes e o Pai da vida. Sopra um vento, Senhor, na vida dessas famílias, muita prosperidade, um vento de paz. Aquele que precisa ser curado, traga a cura em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor, abre essa porta em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma definição, Senhor, de uma resposta, vai, Senhor, incomodando o coração de outras pessoas e traga essa resposta em nome de Jesus. Enquanto essa igreja, quanto a essa comunidade de fé, ela está entregue em Tuas mãos. Somos povo Teu, escolhido por Ti. Faça aquilo que lhe aprouver, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Prospere, Senhor, essa comunidade, que ela cresça, que ela floresça, que ela frutifique e que Teu nome seja exaltado. Que toda palavra de maldição contra qualquer membro congregado ou pessoa que nos visita hoje neste lugar, inveja, palavra de maldição, ação maligna, cilada do diabo, Deus, na autoridade que me é confiada como ministro do Teu Evangelho, eu neutralizo agora toda ação do mal, na autoridade suprema que há no nome de Jesus. Que prevaleça neste lugar a prosperidade, a paz que o mundo não consegue dar. É no nome de Jesus que Te oramos, e na plena convicção de que o Senhor está nos ouvindo e nos abençoando, nós queremos Te agradecer. E a igreja concorda dizendo amém, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu coração.
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireitas meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireitas meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Recebe a bênção. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite ricamente em cada um de vós, hoje e para todos sempre. Que todos digam amém.